Você já sentiu que muitos falam em nome de Cristo, mas vivem em nome do próprio ego? Nietzsche não apenas sentiu. Ele denunciou. Com a frase: "O último cristão morreu na cruz." Ele não está falando contra Jesus, mas contra o que fizeram com ele. É um ataque direto ao que o cristianismo se tornou. Um aviso de que o exemplo foi esquecido e substituído por doutrinas, poder e conveniência. Prepare-se para um mergulho profundo em uma das frases mais explosivas da história da filosofia. Nos próximos minutos, vamos revelar como Nietzsche desmonta a hipocrisia religiosa com precisão cirúrgica, e como essa ideia continua atual em cada templo, púlpito e discurso de salvação vendido como produto. Contextualização da vida de Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844, na Alemanha, em uma família luterana tradicional. Perdeu o pai ainda criança. Criado em meio a mulheres religiosas, estudou teologia e filologia clássica, mas logo abandonou a fé. Aos 24 anos, tornou-se professor universitário. Brilhante, mas solitário. Suas ideias foram consideradas perigosas. Viveu à margem, doente, até perder completamente a saúde mental em 1889. Morreu em 1900, ignorado pelos círculos oficiais da filosofia. Nietzsche viveu no corpo e na mente o conflito entre o ideal e o real. Era um filósofo da denúncia. Não contra Deus, mas contra a religião que transformou o sagrado em sistema. Não atacava Jesus, mas os que usaram seu nome para oprimir. Principais obras e discursos. Assim falou Zaratustra. Uma crítica feroz à moral cristã e à passividade humana diante da vida. Propõe o conceito do além do homem, aquele que cria seus próprios valores. O Anticristo. Obra em que Nietzsche afirma que o cristianismo negou a vida e substituiu o exemplo de Cristo por dogmas que enfraquecem o ser humano. Genealogia da moral. Analisa como a moral cristã transformou virtudes como força, coragem e instinto em pecado, criando uma cultura da culpa e da submissão. Principais pontos de reflexão. A autenticidade de Cristo contra a hipocrisia da Igreja. A frase de Nietzsche separa radicalmente Jesus daquilo que se tornou o cristianismo. Cristo viveu sem dogmas, sem templos, sem hierarquias. Ele enfrentou o poder político e religioso com gestos concretos de solidariedade, simplicidade e insubmissão. Já a Igreja, desde cedo, distorceu essa figura, convertendo o espírito revolucionário de Cristo em uma instituição vertical, autoritária e moralista. No Concílio de Nicéia, 325 d.C., por exemplo, decisões sobre a natureza de Cristo foram tomadas por conveniência política, com o apoio do imperador romano Constantino. Esse foi o momento em que a figura do Cristo histórico foi definitivamente substituída por uma figura teológica adaptada ao poder imperial. A institucionalização do insubmisso. Nietzsche denuncia a perversão da figura de Jesus quando está incorporada pelo Estado. A religião que nasceu à margem, com um carpinteiro pobre falando para prostitutas e leprosos, virou religião de impérios, coroando reis e financiando guerras. A conversão forçada de povos indígenas na América Latina, muitas vezes acompanhada de tortura e escravidão, é um exemplo claro da negação prática da mensagem de Jesus. A espada batizada em nome de Cristo não representa o Cristo crucificado por se opor à violência. A fé foi transformada em um selo de aprovação moral para qualquer ação institucional, por mais cruel que fosse. A moral da ressurreição substituída pela moral do medo. Jesus pregava uma ética baseada em atos, não em dogmas. Falava por parábolas e gestos, não por decretos. A moralidade que propunha era viva, situacional, moldada pelo cuidado com o outro. A Igreja substituiu essa ética por uma estrutura fixa de culpa e obediência. A Inquisição, com suas prisões, confissões forçadas e execuções públicas, é a materialização do contrário do que Cristo fez. Em vez de libertar consciências, a religião passou a aprisioná-las, com promessas de salvação condicionadas à submissão total. A cruz como símbolo de poder e não de resistência. Nietzsche aponta o uso da cruz como símbolo de dominação. A cruz, que foi um instrumento de tortura utilizado contra um homem que questionava o sistema, foi reciclada como ornamento sagrado por esse mesmo sistema.
Durante a Idade Média, reis iam para o campo de batalha levando estandartes com cruzes, afirmando lutar por Deus. No entanto, o Cristo histórico jamais incentivou o uso da força. A cruz foi esvaziada de seu sentido original e passou a representar exatamente o que Cristo combateu, a aliança entre fé e violência. A transformação do espírito em dogma. O ensinamento de Jesus, que tocava diretamente a vida comum e rejeitava os formalismos religiosos, foi progressivamente transformado em liturgia rígida. Nietzsche vê na ascensão do cristianismo paulino o início dessa mudança. Paulo de Tarso afastou-se do Jesus real para criar um Cristo teológico, adaptado às estruturas do mundo greco-romano. Em vez de seguir o exemplo, passou-se a seguir a doutrina. A vida passou a ser julgada com base em fórmulas fixas, sacramentos obrigatórios intermediários entre o homem e o divino. A relação direta com o sagrado, proposta por Jesus, foi substituída por rituais eclesiásticos que exigem submissão cega. O cristianismo como religião de ressentidos. Nietzsche analisa o cristianismo pós-Cristo como expressão do ressentimento dos fracos diante da força e da vida plena. O elogio ao sofrimento, à pobreza e à obediência tornou-se forma de justificar a impotência como virtude. A negação dos prazeres da vida passou a ser sinal de santidade. Em vez de afirmar a vida, a religião passou a condená-la. O martírio deixou de ser consequência de uma luta por justiça e se tornou objetivo moral em si. A vida terrena foi reduzida a um vale de lágrimas, onde o sofrimento é glorificado e a alegria é suspeita. A frase como sentença final à falsidade religiosa. O último cristão morreu na cruz é a forma mais concentrada e definitiva de Nietzsche declarar que o cristianismo verdadeiro nunca existiu como prática coletiva. Só houve um cristão, e ele foi morto. A frase é uma lápide erguida sobre séculos de falsificação teológica, de manipulação espiritual e de pactos com o poder. Não se trata de uma rejeição cega da fé, mas da constatação de que, aquilo que se chama cristianismo, na prática, é uma traição ao seu fundador. Ao manter o nome de Cristo, mas negar seu espírito, a religião perpétua uma mentira institucionalizada. A frase não aponta para a necessidade de retorno à fé, mas para a urgência de superá-la como forma de dominação. Análise da frase. O último cristão morreu na cruz. Nietzsche resume aqui sua visão trágica e lúcida: o cristianismo foi traído desde o início. O que se seguiu à morte de Cristo não foi continuidade, mas ruptura. A figura de Jesus, com sua vida simples, seus gestos de acolhimento e sua recusa ao poder, foi convertida em símbolo de uma fé institucionalizada, hierárquica e dogmática. Ele denuncia a distância abissal entre o discurso religioso e a prática de seus representantes. A fé, que deveria ser libertadora, foi transformada em mecanismo de controle. O exemplo vivo de Jesus foi substituído por doutrinas rígidas, obediência cega e moralismo opressor. O sofrimento virou virtude, a culpa virou método, e a cruz virou emblema de domínio. Mas a frase também é um elogio escondido. Nietzsche nunca atacou Jesus, se atacou a forma como o sequestraram. A frase carrega luto e denúncia. É um epitáfio e uma acusação. Ao declarar que o último cristão morreu na cruz, ele nos mostra que o espírito autêntico de Cristo foi extinto quando a fé passou a servir ao poder. Sua frase é um lembrete amargo de que a maior traição à fé não vem dos ateus, mas dos que a exploram por conveniência. Ponto de vista. Essa frase continua atual em um mundo onde pastores vivem como milionários, padres abafam escândalos, políticos usam o nome de Deus para justificar o ódio, e seguidores gritam por pureza enquanto oprimem o diferente. O que Nietzsche apontava em seu tempo se aprofundou na contemporaneidade e a religião se tornou espetáculo, produto de consumo e instrumento de poder. Nietzsche rasga o véu da religião institucional e nos lembra que o verdadeiro cristão não é quem domina púlpitos, mas quem encarna valores. Não é quem impõe doutrina, mas quem age com coragem e compaixão. E, segundo ele, esse alguém existiu apenas uma vez. Morreu sozinho, condenado pelo mesmo sistema que hoje o venera da boca para fora. Ao afirmar que o último cristão morreu na cruz, Nietzsche não destrói a fé. Ele denuncia sua corrupção. Expõe a distância entre o Cristo do Evangelho e o Cristo das igrejas. E convida, ainda que indiretamente, a reconhecer essa contradição com lucidez e coragem.
A provocação é clara: se você acredita em Jesus, vive como ele viveu? Ou apenas repete um nome que nem reconheceria sua prática? Nietzsche não quer destruir a fé. Ele quer que ela seja verdadeira. E isso exige coragem. Se esse conteúdo te despertou algum incômodo ou reflexão, compartilhe. Aqui, não buscamos ofender, mas esclarecer. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes e ative o sininho. Se quiser apoiar ainda mais, torne-se membro ou envie um valeu demais. Até o próximo vídeo.